pessoal! Bem-vindos à nossa terceira aula de Biologia 2. Na aula passada, falamos sobre ecossistemas e relações ecológicas. Se alguém não chegou a assistir às nossas aulas passadas, elas estão disponíveis no Moodle e após o término dessa aula eu estarei disponibilizando essa aula também para que vocês possam rever quando acharem necessário. Eu vou começar pedindo novamente que vocês anotem o que eu estiver disponibilizando aqui na tela e para que vocês formem os mapas mentais, porque é bastante interessante na hora de estudar, né? E de fixar o conteúdo. Bom, pessoal, mas vamos ao assunto da aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre cadeia e teia alimentar e pirâmides ecológicas. Nós falamos sobre esses temas em nossa primeira aula, mas foi bem por cima e agora nós estaremos nos aprofundando, ok? Bom, gente, lembra lá na nossa primeira aula quando eu disse que cadeia e teia alimentar têm basicamente a mesma função? Elas são quase a mesma coisa. Então, pessoal, nós vamos ver as diferenças entre elas. A cadeia alimentar ela representa a relação alimentar entre os seres vivos de uma forma linear, enquanto a teia é representada por várias cadeias alimentares que estão interligadas. Ao olharmos a imagem de uma teia alimentar, nós podemos notar a semelhança de uma teia, dessa teia alimentar, com uma teia de aranha mesmo, né? Os seres vivos, então, eles estão relacionados na função alimentar. Isso nós já vimos em nossa primeira aula, e também nós vimos em nossa segunda aula, né, pessoal? Aquela ideia de que eu passei lá, de que a plantinha ela tá lá fazendo fotossíntese bem sossegada, aí vai lá o coelhinho e come ela. Aí chega uma cobra e come o coelho. Então chega a águia e come a cobra. A águia morre e os decompositores decompõem a sua matéria e devolvem, os nutrientes para o meio. E esses nutrientes eles serão utilizados em um novo ciclo. Na relação alimentar dos seres vivos, então, existe a representação de como se dá a relação entre os diferentes seres vivos. Bom, gente, ao estudarmos cadeias e teias alimentares, nós temos que saber que existem 3 categorias básicas que compõem elas. A primeira é composta por produtores, seres que produzem energia a partir de fotossíntese ou quimiossíntese, e esses seres eles transformam moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas, no caso açúcares, energia, e esses seres, no caso, servirão como base da cadeia alimentar. Então, eles fazem parte do primeiro nível trófico, mas essa energia ela será passada de nível após nível trófico. A segunda categoria é composta pelos seres consumidores, isto é, aqueles que não produzem a sua própria energia, né? Eles não produzem o seu próprio alimento, mas eles se alimentam de outros seres vivos. Assim, eles absorvem a energia, eles gastam parte dessa energia e acumulam a parte restante, né? E a terceira, ela é composta por decompositores. Esses seres, eles pegam a matéria orgânica, eles decompõem e eles devolvem, então, os nutrientes para o meio ambiente. E esses nutrientes, eles serão usados em um novo ciclo posteriormente, né? Então, analisando as categorias, nós podemos notar a importância de cada uma delas para os ecossistemas. E agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre eles, ok? Nós começaremos então falando sobre os produtores. Os produtores são também chamados de autótrofos, ou seja, todo organismo capaz de produzir o seu composto orgânico ou sua energia. Os produtores, então, são representados por 2 grupos,
sendo eles organismos que fazem quimiossíntese e os que fazem fotossíntese. Os seres quimiosintetizantes, eles não dependem da luz para produzirem o seu composto orgânico. E nós temos como exemplo as sulfobactérias. E os seres fotossintetizantes, eles dependem diretamente da luz para produzir o seu composto orgânico e temos como exemplo as árvores, algas também, né? E algumas bactérias. Os seres que fazem fotossíntese, então, estão recebendo a luz solar, mas além da luz solar, ela depende, né? Esse ser, ele depende de uma fonte de carbono, que no caso será o CO2. Ele precisa também de água, o H2O, e no final ele estará liberando o O2. E ele estará produzindo o seu composto orgânico, então, que eu usei aqui como exemplo a glicose, né? O C6H12O6, que é um açúcar produzido pela planta. A planta ela utilizará essa glicose para a fabricação de energia e parte dessa energia ficará armazenada em seu tecido, enquanto o restante será consumido por ela, para o seu desenvolvimento, né? E assim nós temos o exemplo de produção da energia dentro da cadeia alimentar. Agora que nós entendemos o processo de fotossíntese, vamos falar sobre os consumidores. Como falado em nossas aulas anteriores, todos os consumidores eles são heterótrofos, uma vez que eles não conseguem produzir sua própria energia. Vimos também que eles são classificados como herbívoros, os que se alimentam de plantas, carnívoros, os que se alimentam de carne, e os onívoros, que se alimentam tanto de plantas quanto de carne. São esses os 3 tipos de heterótrofos encontrados em uma cadeia alimentar. Dentro disso, nós temos vários outros termos que nós falamos, salvo engano, na nossa segunda aula. Aquele negócio dos insetívoros, dos coprófagos, né? Que são seres que eles estão ali dentro, mas que daí são termos mais específicos de determinados animais. Bom, gente, então, como nós vimos, os consumidores, eles são divididos também em consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. Pessoal, para quem está pensando assim, tá, mas nós já vimos tudo isso, né? Por que nós estamos revendo isso? Bom, gente, é porque eu não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês entendam isso. Também porque é um tema que cai muito no Enem e nos vestibulares. E eu acho que seja importante, porque se às vezes você decora, mas você decora daquele jeito X, e no momento de fazer a prova, você acaba lendo de uma forma diferente, um exemplo diferente, uma situação diferente, onde você fala, em algum momento eu vi isso, mas eu não sei o que é isso. E a gente não quer isso, a gente quer que vocês saibam o que os termos, o que tudo quer dizer, não decorem, né? Aprendam realmente. Bom, gente, mas vamos continuar. Se vocês olharem ali no quadro, eu separei ele em 2, né? No primeiro lado eu coloquei o assunto que eu acabei de falar, no caso seres heterótrofos e sua classificação, e no segundo lado tem o desenho de um homem que está representando um organismo heterótrofo. Eu poderia ter usado vários outros exemplos, como um boi, né, um macaco, mas eu escolhi usar o homem nesse exemplo. Então o esquema ele mostra como acontece a troca gasosa e a absorção de energia de um ser heterótrofo. Então vamos à imagem. Como vocês podem notar, o homem ele está respirando o O2 e posteriormente ele estará liberando o CO2. E
Para então nós conseguirmos obter a energia, né? Lembrando que não basta só respirar, para obtê-la o homem está absorvendo o C6, H12 e O6, que foi o exemplo, né, que eu usei anteriormente e vou usar agora novamente. No caso, a glicose, que foi produzida pelos seres fotossintetizantes. O que eu acredito que vocês puderam ver também no esquema que está lá no quadro que fala sobre fotossíntese. E agora que vimos e entendemos um pouco sobre os seres produtores e os consumidores, vamos falar sobre a última categoria da cadeia alimentar, que é o grupo dos decompositores. O grupo dos decompositores é formado por fungos, bactérias e alguns protozoários. Esse grupo ele está distribuído ao longo da cadeia alimentar, o que significa que ele não irá estar fixo num nível trófico, uma vez que ele poderá decompor a planta, que faz parte do primeiro nível trófico, ele estará fazendo parte do segundo nível trófico, mas ele também poderá estar se alimentando de um consumidor primário ali, que faz parte do segundo nível trófico, decompondo, um consumidor primário, que no caso faz parte do segundo nível trófico, e ele fará parte do terceiro nível trófico. Então ele está ali. Ele não está fixo em um nível, diferentemente dos produtores, que eles só podem fazer parte do primeiro nível trófico. Nós entendemos então que a ausência dos decompositores na biosfera faria com que a biosfera ficasse repleta de cadáveres ou matéria orgânica não decomposta, né? Galhos de plantas, animais mortos. Sem os decompositores, o máximo que ia acontecer são os fatores abióticos ali, os gases incharem e tal, mas não haveria a decomposição. Então vocês imaginam o caos que seria, né? Uma vez que são os decompositores que eles fazem a decomposição dessa matéria e a reciclagem para que esses compostos eles possam ser reutilizados. Bom, gente, agora vamos voltar a mais um assunto falado em nossas aulas anteriores, que são diretamente os níveis tróficos, que a gente também já falou um pouquinho nessa aula. Vamos bater bastante nesse assunto, porque como eu falei, eu não quero ninguém decorando, eu quero a gente entendendo como se dão os processos, entendendo o que cada processo e a importância dele no ecossistema. Ok? Aqui em nosso quadro vocês podem ver a imagem de uma cadeia alimentar, que é a representação simplificada, né, do que acontece na natureza. E como nós falamos em nossa aula anterior, na natureza é um animal comendo outro animal, é uma loucura. Um querendo garantir o seu lutando por sua vida e lutando tanto por sua vida em relação a buscar alimento, quanto a não ser o alimento de outro ser, né? E a teia, ela representa isso um pouco melhor, né? Mas a cadeia, ela simplifica bastante isso, focando também em determinada relação alimentar e nos seres que fazem parte dessa relação. E pelo que eu vi, geralmente no Enem e nos vestibulares, o que cai é teia, o que não anula a possibilidade de... o que cai é cadeia, o que não anula a possibilidade de cair teias. Então, eu acho que vale a pena a gente entender como se dão os dois processos, que na verdade é um processo, um simplificado e o outro mais ramificado ali, né? Bom, gente, mas vamos continuando o assunto antes que a nossa aula acabe. Observem o exemplo que eu estou disponibilizando aqui na imagem para vocês. Começamos nossa cadeia sempre pelo produtor, né? Que fará parte do primeiro nível trófico, ou seja, o ser que está produzindo energia a partir da energia solar, né? No caso, ele está convertendo essa energia solar em glicose, ou seja, em moléculas orgânicas
que ficarão parte armazenada em seu organismo e a outra parte será gasta durante o seu processo de desenvolvimento, em sua formação, perdão. Beleza, gente. Agora, se nós olharmos novamente, nós veremos uma seta que está indicando para o consumidor primário aquele que estará se alimentando do produtor e que estará ocupando o segundo nível trófico. Até então, nós podemos ver o produtor que converteu energia solar em composto orgânico. Ele utilizou essa energia e acumulou em sua parede celular o restante, né? Que posteriormente foi então comido por outro ser que estará recebendo esta energia, lembrando, recebendo a energia que está acumulada, porque não tem como ele receber uma energia que já foi gasta. Então, nós podemos notar que a energia ela está passando de um nível trófico para o outro, sempre no mesmo sentido. Como vocês podem notar no esqueminha ali no quadro, ali logo abaixo do título, ok? Lembrando que essa energia ela não pode ser reaproveitada, né? Uma vez que ela foi utilizada, não tem como ela voltar a existir, ela já foi utilizada. Beleza, gente. Então, nós vemos a passagem de energia do primeiro nível trófico, aqui representada por uma planta qualquer, né, um produtor, para o segundo nível trófico, representado por um coelho, ou seja, o consumidor primário. E então, novamente passando do segundo nível trófico para o terceiro nível trófico, no esquema aqui representado por uma cobra, que faz o papel de consumidor secundário. E passando novamente essa energia para o consumidor terciário, no caso do nosso esquema aqui representado por uma águia, que faz parte do quarto nível trófico, né? E assim sucessivamente, todos os animais que vierem a comer a águia e depois a comer o outro animal, enfim, vão fazendo parte dos níveis tróficos seguintes. Lembrando, pessoal, que consideramos o nível trófico desde o produtor até o decompositor. Por esse motivo, quando nós falamos, por exemplo, de uma planta, estamos falando do primeiro nível trófico, e quando falamos de um herbívoro, estamos falando do segundo nível trófico, que é um consumidor primário. Uma vez que ele o ser que come o produtor e não o produtor, né? Isso, na verdade, é bem óbvio, mas eu só tô falando realmente pra ninguém falar assim, mas você não falou isso, para que vocês saibam, então, né, o porquê o nível não é o mesmo que o lugar de consumidor ali, o nível que o consumidor está. Ok? Mas vamos lá, né? Vamos continuar, que ainda tem algumas coisinhas para nós estarmos vendo por aqui. Ainda nesse esquema, nós podemos notar que todos os seres, desde o produtor até o último consumidor, colocado em nosso esquema, claro, depois dele pode vir vários outros, eles estão voltados para os decompositores, que atuam em todos os níveis da cadeia, como eu disse antes, e por esse motivo eles não são colocados em um nível trófico específico, né? Já que ele pode estar ocupando o segundo nível trófico ou, dependendo da situação, o último nível trófico, né? Bom, gente, essa é a nossa representação do ambiente terrestre, né? E no ambiente aquático, nós teremos outros produtores, não as árvores, né? Pelo menos eu nunca vi uma árvore embaixo do mar, mas enfim. Nós teremos como produtores, então, as algas, as cianobactérias, as bactérias fotossintetizantes e por aí vai. Então, vamos lá. Chamamos os seres fotossintetizantes aquáticos, de fitoplâncton. Então, são eles que compõem o primeiro nível trófico. E quem se alimenta desse fitoplâncton
são chamados de zooplânctons, que compõem, então, o segundo nível trófico e tem o papel, de consumidores primários. Então, vai um peixinho lá e se alimenta dos zooplânctons e ele estará fazendo o papel de consumidor secundário e, consequentemente, fará parte do terceiro nível trófico e assim por diante, né, até o último ser lá morrer e ser decomposto. Bom, gente, mas ainda falando sobre cadeia, né, vamos voltar lá à nossa cadeia terrestre, que eu disponibilizei ali no quadro, e vamos falar um pouco sobre o fluxo de energia, que eu disse anteriormente, que está indo sempre no mesmo sentido. A energia vem do Sol e é convertida pelas plantas, né? E é passada a cada nível trófico, como eu disse antes, ela passa sempre para o próximo nível, né? Ela não tem como ser recuperada a partir de um momento que ela foi perdida, que ela foi passada adiante. Então, para obter mais energia, a planta ela terá que converter a energia solar em açúcar novamente. Ela vai ser passada por todos os níveis da cadeia, a energia, né? Lembrando que o primeiro nível trófico ele possui mais energia disponível do que o segundo nível trófico. E o segundo mais do que o terceiro e assim sucessivamente, né? Quanto mais distante do produtor, menos energia ele terá, né? Menor será a energia passada, já que cada ser por qual essa energia passou acabou gastando um pouco dela e apenas parte dessa energia foi armazenada no tecido, né? E será essa energia que foi passada, que foi armazenada, que será passada para o próximo nível. Mas calma que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa passagem de energia daqui a pouco, ok? Bom, gente, sobre a passagem dos níveis tróficos e o que pode acabar caindo no Enem, né, e nos vestibulares, é quando o ser autótrofo, por exemplo, foi exposto a um elemento químico lá, né, como os agrotóxicos, por exemplo. Então, no caso da nossa cadeia, o coelho foi lá e acabou se alimentando de uma planta que estava com agrotóxico, então ele acabou se alimentando do agrotóxico também, né? Esse agrotóxico ele foi passado da planta para o coelho. Então veio uma cobra lá, isso eu estou seguindo a ideia do nosso esqueminha. Veio a cobrinha e ela se alimentou de mais de um coelho, que também tinham se alimentado de uma planta intoxicada. Então mais de um coelho também intoxicados, né, pelo agrotóxico, serviram de alimento para uma cobra que acabou absorvendo mais componentes tóxicos, né, do que o coelho, uma vez que ela se alimentou de mais seres intoxicados do que o coelho, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Daí, ainda no nosso esquema, nós podemos pegar a águia, por exemplo. A cobra comeu 2 coelhos, por exemplo. E ambos os coelhos tinham se alimentado por plantas com agrotóxico, então elas passaram essas toxinas para o coelho passou para a cobra. Aí vem uma águia e come, vamos colocar ali 2 cobras, que ambas as cobras se alimentaram por 2 coelhos, que se alimentaram por uma planta intoxicada. Então, no final, essa águia, ela terá muito mais toxina em seu organismo do que o coelho ou a cobra, uma vez que ela se alimentou por muito mais... Perdão, a águia não, né? Mas uma vez que ela se alimentou por seres que já tinham se alimentado de seres intoxicados, em maior quantidade, cada vez em quantidade crescente. Bom, gente, a partir disso,
nós vemos que esses componentes eles são passados através da cadeia e que eles vão se acumulando, né, ao longo da cadeia e cada nível trófico fica mais intoxicado, o que significa que os seres mais distantes da planta vão acabar com níveis mais elevados de toxina do que o ser que se alimentou diretamente da planta. Beleza, gente. Agora que nós vimos, eu acredito que nós tenhamos entendido um pouquinho sobre a passagem do nível trófico, também um pouco sobre a cadeia alimentar, né, e a teia alimentar. A cadeia alimentar e a passagem do nível trófico. Vamos falar um pouquinho sobre a teia alimentar, né? Então, eu espero que todos estejam vendo o esqueminha aqui. Bom, gente, observando então a teia alimentar, nós podemos notar que ela é muito mais complexa do que a cadeia, como eu disse antes. Isso que coloquei aqui é um exemplo bem simples, na verdade, de uma teia alimentar, mas é só para a gente ter um exemplo ali que também não confunda muito. Geralmente também não é uma teia gigantesca, cheia de consumidores ali que vai cair nas provas. Vai ser uma teia intermediária simplificada. Bom, gente, cada uma das setas estão mostrando para onde, né, a energia de um nível trófico está se deslocando. Um exemplo é o coelho ali. Bom, ele poderá servir de alimento tanto para a águia quanto para a cobra. Isso significa que a energia do seu organismo ele estará sendo enviada, né, para o nível trófico seguinte, que será, no caso, que será composto, no caso, pela cobra, pela águia. E assim, né, observando isso, nós entendemos o porquê é um pouco mais complexa do que a cadeia, né? Porque a cadeia, como eu disse, ela é linear e ela mostra apenas um predador para cada nível ali. E a teia não, a teia mostra vários predadores, inclusive predadores que podem ser predadores daquela espécie X, mas que também podem ser predadores de outra espécie que é predador da espécie X ali, né? Por isso ela é um pouquinho mais complexa realmente, né? Já que os predadores, já que pode ter mais de um predador para o mesmo indivíduo, e pode ter um predador, como eu disse, que pode predar tanto o ser que seria predado por um, ali, por exemplo, a águia. A águia ela pode predar o coelho e ela pode predar a cobra também. E a cobra também pode predar o coelho, entendeu? Isso mostra um pouquinho mais de complexidade do que a cadeia. Bom, gente, mas dando sequência aqui, né? Como nós podemos ver, todos os seres, eles estão ligados aos decompositores, assim como na nossa cadeia, né? No nosso esquema de cadeia. E aqui eu representei, então, o decompositor como um fungo. Uma vez que, quando os seres, tanto lá de produtor aos consumidores, indiferente de qual o nível trófico do consumidor, a partir do momento em que eles morrem ali, sua matéria ela será decomposta pelos decompositores, então, né? Tanto a planta, um galho que caiu, ou a planta mesmo que acabou morrendo, será decomposta, quanto os níveis seguintes também poderão ser, caso eles não sejam predados, mas acabem morrendo, e mesmo predados, o que sobrar ali dos restos, porque sobra, né, osso, essas coisas, também serão decompostas, né? Mas beleza, né? Lembrando, pessoal, que dentro da teia, um organismo que ocupa determinado nível trófico pode ao mesmo tempo estar ocupando outro nível trófico. Ou seja, eles podem ocupar mais de um nível trófico simultaneamente. Um exemplo disso somos nós, né? Lá no almoço de domingo com a família. Nos sentamos à mesa, na mesa tem churrasco, tem saladas e uma maionese, um arroz, enfim. Nós estamos comendo a salada e o arroz, por exemplo. Então, nós estamos ocupando o segundo nível trófico, né? E estamos sendo consumidores primários.
Mas nós também estamos comendo a carne de gado, por exemplo, que é um herbívoro, né? Então, nós estamos ocupando o terceiro nível trófico, né? E estamos sendo consumidores secundários, isso simultaneamente. Nós estamos sendo consumidores primários e secundários, estamos em 2 níveis tróficos, isso tudo simultaneamente. Isso entra simultaneamente para os onívoros, e também pode acontecer para os carnívoros, né? Para os herbívoros, não, porque eles só se alimentam mesmo de plantas, que é o que eu vou falar agora, né? No caso, o único consumidor que ele não varia de nível trófico e nem de ordem na cadeia é o herbívoro, uma vez que ele só se alimenta dessas plantas, que estarão compondo, as plantas, no caso, estarão compondo o primeiro nível trófico e o papel de produtor, e eles estarão compondo o de segundo nível trófico e de consumidor primário. Beleza, gente, agora vamos encerrar a nossa aula rapidinho aqui falando sobre as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas de fluxo de energia e de matéria ao longo de uma cadeia alimentar. Nós falamos um pouquinho sobre elas lá na nossa primeira aula. E as pirâmides ecológicas, como eu disse na nossa primeira aula, elas são representações que facilitam o entendimento, a percepção do que está acontecendo. Porque o mesmo que está sendo representado por uma pirâmide ecológica pode estar sendo representado por um artigo científico de páginas, entendeu? É muito mais fácil, né? Aí é aquela coisa que eu disse, você bate o olho numa pirâmide, você entende o que está acontecendo a partir do momento em que você tem uma base ali, que você tem uma noção básica. E o texto você vai ficar, até você conseguir ler todo ele e conseguir entender mais ou menos, criar o esquema na sua cabeça. E essas pirâmides, então, elas podem ser de 3 tipos, né? A primeira, que é a de representação numérica, a segunda, que é de biomassa, e a terceira, que é de energia. Eu falei isso também lá na nossa primeira aula, quando eu expliquei como que se dava a representação numérica, mais ou menos como se dava por biomassa, e a energia eu acho que eu falei bem por cima mesmo, então agora eu vou dar uma explicadinha melhor aqui. Beleza, gente, vamos começar falando sobre as pirâmides numéricas, né? As pirâmides de números. Essas pirâmides, elas estarão indicando o número de cada indivíduo, né? Em cada nível trófico. Aqui, por exemplo, que eu deixei disponível para vocês, nós temos na pirâmide de números 50.000 gramas. Que servirão de alimento para 20.000 roedores, que servirão de alimento para 5.000 serpentes, que servirão de alimento para 2 águias. Mas as pirâmides numéricas, elas também podem ser invertidas, né? O que vocês podem notar na próxima imagem ali, que no caso nós temos 50 árvores que servirão de alimento para 100 macacos e esses 100 macacos servirão de alimento para 2.000 piolhos. Bom, gente, agora que nós vimos os exemplos das pirâmides numéricas, vamos para as pirâmides de biomassa. Essas pirâmides, elas indicam a massa corpórea, né, em cada um dos níveis tróficos, e essa massa, ela é medida sem considerarmos a água, né? Não sei se vocês lembram, mas eu falei isso na nossa primeira aula, que a biomassa, ela não é contada, a massa dos que na biomassa ali, ela não é contada a massa de compostos inorgânicos, né? Não consideramos o peso dos compostos inorgânicos, somente dos compostos orgânicos.
Beleza, gente, mas eu disponibilizei aí uma imagem da pirâmide de biomassa, onde nós podemos notar que ela indica a massa corpórea de cada nível trófico, né? Essa massa seca, como eu disse anteriormente, ela é medida por grama por metro quadrado, mas também ela pode ser por quilograma por metro quadrado. Esses são os dois exemplos mais comuns, também são os exemplos mais comuns. E como vocês podem reparar, as pirâmides de biomassa, elas também podem ser invertidas, né? Elas começam finas, elas se alongam e afinam novamente. Nós temos como exemplo de pirâmides invertidas os seres aquáticos, onde a biomassa, né, dos consumidores primários será maior do que a dos produtores. Isso porque os fitoplânctons têm a capacidade de se reproduzir muito rápido. Embora eles tenham uma menor quantidade de biomassa, eles estão o tempo inteiro se reproduzindo. E agora, lembrando, gente, que a pirâmide de biomassa invertida, ela só pode ser usada nesse esqueminha, nesse sistema aquático, né? Ela não é usada fora disso. Tanto que eu acho que aqui no nosso esquema, deixa eu ver, está mostrando ali mar. E agora vamos terminar falando sobre a pirâmide de energia. Essa pirâmide ela indica a quantidade de energia armazenada em cada nível trófico, né? Ela não mostra a quantidade de energia produzida pelo produtor lá, né? Ela mostra o que ele conseguiu armazenar, depois o outro que comeu, que se alimentou desse produtor, não o quanto ele gastou, só o que ele conseguiu armazenar, entendeu? Lembrando, daquele exemplo que eu dei lá no começo da aula, sobre a energia que ela não... que ela só vai para o mesmo sentido, né? No caso, ela não pode ser reciclada. Então, devido a isso, não existe pirâmide energética, né? Pirâmide de energia invertida. Bom, gente, é válido também nós sabermos, né? E lembrarmos sobre as leis da termodinâmica. A primeira, energia pode ser transformada, mas jamais criada ou destruída. No caso da fotossíntese, a energia solar, né? Ela é transformada em energia orgânica, mas ela não é criada do nada. E também não é destruída, ela é consumida, mas ela não é destruída. E no caso, o 2, né? A segunda lei, no processo de transformação de energia, existe sempre a liberação de energia em forma de calor. Então, a quantidade de energia de um nível trófico é medida por uma quantidade num espaço e durante um determinado tempo. Ela pode ser medida por gramas por metro quadrado durante o tempo de um ano, por quilogramas por metro quadrado durante um tempo de um ano, né, um período de um ano, ou por calorias, né, por quilocalorias por metro quadrado durante um tempo de um ano. Bom, gente, agora vale nós sabermos que a cada 1 milhão de quilocalorias por metro quadrado por ano de energia solar, apenas 10.000 é armazenada, né? Uma vez que, por exemplo, a planta precisa dessa energia para se desenvolver, né? Para sobreviver. Outra coisinha que é importante nós entendermos, que é o PPB e o PPL. O PPB é a produtividade primária bruta. Isso é toda a energia recebida pela planta e que ela consegue utilizar também, né? A energia que ela vai armazenar e a energia que ela vai utilizar. E o PPL é a produtividade primária líquida. Isso é a energia recebida menos a utilizada durante a respiração celular, né? Durante
a produção da energia para ela. Então, nós entendemos que o que fica disponível para o próximo nível trófico é, no caso, a produtividade primária líquida. E é por esse motivo que, geralmente, em um ecossistema, né, existem muito menos herbívoros, por exemplo, do que plantas. Porque se fosse o contrário, se houvessem poucas plantas e muitos herbívoros, eles não conseguiriam nutrientes suficientes, eles não conseguiriam energia suficiente para sobreviverem, para conseguir se desenvolver. E é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar tirando comigo aqui ou no nosso grupo. Eu agradeço a presença de vocês e eu espero revê-los em nossas próximas aulas, que acontecerão sempre nas terças e quintas.